Eu deletei meu Instagram em 2013, porque para mim era uma perda de tempo, eu só ficava acompanhando a rede social dos outros, né? E nunca tinha visto isso como um meio de trabalho. Que era uma insatisfação minha de todos os lugares que eu ia, eu ter que explicar o que era um perito judicial, já que ninguém sabia o que era perito judicial, né? Uma amiga minha falou assim, já que você não tem medo de inveja? Eu falei assim, quem me guarda não dorme. Mas de que adianta um seguidor que tá pensando na maquiagem se o meu conteúdo é perícia? Tudo bem? E aí, Rita, tudo jóia contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Ótimo. Vamos lá, vamos começar a bater um papo. Vamos. Primeiramente, antes de mais nada, né, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sei que é de praxe que a gente se apresente, mesmo sabendo que com certeza todo mundo, ou a grande maioria que está assistindo, já te conhece, mas eu queria só que você pincelasse um pouquinho quem você é, a profissão, né? Para que a gente conduzisse, assim, a gente sempre parte do princípio de que não são todos que conhecem, né? Então é bom a gente se identificar. Então, eu sou a Jaqueline Tirotti, sou perita judicial, grafotécnica e documentoscópica desde 2013, atuo aqui em Brasília, criei o canal Periciando, meu canal de perícias judiciais, perícias também diversas, também tem um pouquinho de conteúdo também de outras áreas, criminologia, e sou autora do livro Grafotécnica para Iniciantes, e tô aqui no Instagram, posto algumas coisas, o pessoal gosta de algumas postagens, faço reels, faço postagens sobre perícia judicial, sobre perícia grafo, e acho que é isso. Mãe de 5 gatos, é basicamente isso. Formada em Direito. Foi bom até você falar mãe de 5 gatos, porque assim, toda live que eu começo eu também peço já desculpa antes de qualquer barulho, né? Porque aqui eu não tenho gato, mas eu tenho um cachorro e 2 crianças. Então, às vezes assim, a gente tá conversando e aí eu desligo o microfone porque a gente ouve algumas intercorrências, mas tá tudo certo, né? É o nosso novo normal. Teve uma aula minha que foi o seguinte, eu tava dando a aula, né, em casa, daqui a pouco o gato subiu, tipo, lá em cima do armário e derrubou uma caixa. Ele derrubou uma caixa de transporte, sabe? Aí fez preft. Aí eu parei, assim, na hora eu tomei um susto, parei a aula e falei, porra, negão! E era o negão, né, meu gato. Aí, assim, depois eu falei, vou colocar pra edição, né, aí edito essa parte e fica tudo certo na aula, né, porque eu tava no meio da aula. E aí, quem disse que eu lembrei de editar a aula? Aí o meu aluno falou assim, ouviu, porra, negão! Que vergonha. Faz parte. Acontece. Se a gente for falar assim de intercorrências no meio de coisa ao vivo, assim, a gente vai ficar aqui falando, porque tanto em aula, quanto em audiência, quanto em reuniões via Zoom, hoje é o nosso novo normal, né? E que bom que tá todo mundo no mesmo caminho, porque imagina se fosse só você que tivesse gatos que fizesse isso, né? Mas a gente sabe que todo mundo tem dessas coisas, né? Hoje eu tô no escritório, hoje ninguém vai ver eles apontando, não. Menos mal, né? Então, a ideia, assim, da live, me ocorreu essa ideia desse tema, porque a gente, acredito que seja um pouco por conta da pandemia, esse boom, né, online, de essa necessidade veemente de postar, de estar sempre ali sendo visto nas redes sociais, e aí inclui não só o Instagram, mas também Facebook, também alguns grupos profissionais que a gente percebe assim,
tem muita gente que quer realmente fazer o que eu sinto que eu faço, você também, a parte educacional, né, de passar o conteúdo de forma educacional, mas tem pessoas que realmente se cobram nessa parte de postagem, de nossa, eu estou começando na perícia, ou eu já tenho muito tempo na perícia e eu não faço o que essas pessoas fazem, será que está certo, será que está errado, né? Então, assim, existe o viés da parte educacional, né, que eu acredito que seja um dos nossos focos e caminhos, e também aquela parte de estar sempre querendo ser visto, querendo estar ali em evidência de alguma forma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do início, assim, a gente sabe, né, eu acompanho bastante você, suas lives, as suas explicações, e eu sei que você começou, como você ingressou na área da perícia e tudo mais. Agora, como que veio esse start, tanto para fazer a parte do canal Periciando, quanto para fazer essas postagens? Queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa ideia, surgiu, como é que aconteceu isso. O que aconteceu? Eu tinha já em lá para 2005, eu tinha Instagram já, só que eu não postava nada de perícia, nada, porque pra mim, assim, era uma rede social e era perda de tempo. Na verdade, não foi 2015 não, foi 2013, eu já tinha Instagram e eu não postava nada, porque eu sempre ficava, perda de tempo, ou então, se eu ficar postando minha, assim, coisa boa, o pessoal vai ter inveja, então, assim, eu não postava nada. Então, era só no Instagram que eu seguia Lala Hood, as blogueiras, né, que eu sempre gostei de olhar o Instagram, e só, não desenvolvia nenhum trabalho no Instagram. Eu deletei meu Instagram em 2013, porque para mim era uma perda de tempo, eu só ficava acompanhando a rede social dos outros, né, e nunca tinha visto isso como um meio de trabalho. E aí, depois de um tempo, em 2018, eu tava vendo YouTube e me ocorreu que não tinha nada sobre perícia judicial. Só tinha, assim, venda de curso. E não tinha ninguém falando sobre a perícia judicial, um perito judicial falando sobre o seu trabalho. E que nós não éramos reconhecidos justamente porque ninguém via. Então, assim, só tinha o interesse de quem? De quem queria vender curso. Então, eu comecei a ligar os pontos, que era uma insatisfação minha, de todos os lugares que eu ia, eu ter que explicar o que era um perito judicial, já que ninguém sabia o que era perito judicial. E aí ainda falavam assim, não, você é da polícia? Eu falava, não, perito judicial, parece trabalho para justiça. E aí a pessoa, tá, tipo, então não entendi porra nenhuma. Você é advogada. Não. Então, assim, era uma coisa que me chamava muita atenção, porque ninguém sabia o que eu era. Até uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, sai disso, isso daí não dá dinheiro não. Então, assim, ninguém sabia o que era perícia judicial. E quando eu queria falar isso para as pessoas, eu queria explicar o que era. E falar, olha, fulana, você tem administração, você sabia que você pode ser perita judicial? E as pessoas não entendiam isso, porque nunca tinham visto, então não sabiam que era, ou então quando sabiam, não, isso daí é tudo conchavo, entendeu? Então assim, achavam que era tudo combinado, então as pessoas não conheciam a perícia judicial, achavam que era alguma coisa só para quem era amigo do juiz, e eu tive a ideia de criar o canal para unir esses dois pontos. Primeiro, que é a carência de vídeos relacionados à perícia, e segundo, que era essa vontade de mostrar para as pessoas a minha profissão, porque uma profissão que ela não é vista, ela não tem valorização. Então, se ninguém sabe a importância dessa profissão, ninguém dá valor. Então, por isso que eu criei o canal. Eu criei o canal para mostrar a perícia judicial para o mundo, para todo mundo. Para falar, fulana, você pode fazer perícia. Ou então, ciclano, você sabe o que é perícia? Entendeu? E explicar isso. Porque às vezes, assim, até a pessoa sabe o que é perícia, né? Às vezes a pessoa fala, perícia eu sei, é da polícia. Então, assim, diferenciar. Olha, existe a perícia da polícia, que é a perícia criminal, e existe a perícia judicial. E mostrar. Então, essa que foi a função primordial do canal. Eu comecei em 2018,
comecei o canal com 0 inscritos, nada de inscritos, tipo, comecei do 0 mesmo. E aí comecei com alguns vídeos, eu fazia o seguinte, eu gravava os vídeos de fim de semana e editava no fim de semana, então eu não tinha mais sábado e domingo, porque eu gravava e editava. E assim, no começo dos vídeos, eu era muito ruim, então assim, eu tinha que fazer um roteiro pra lembrar de tudo, não era assim algo que fluía como hoje em dia. Então eu comecei fazendo os vídeos com roteiros, tinha que primeiro fazer o roteiro, depois gravar, né? Primeiro tinha que fazer o roteiro, depois uma maquiagemzinha, né, na cara, que ninguém vai aparecer no vídeo sem uma make, e depois gravar. E aí depois ainda, por exemplo, tal coisa, putz, esqueci, aí corta, aí tinha que fazer os cortes no vídeo, fazer a vinheta, tudo. Comecei do 0. E eu me relacionava com uma pessoa e eu falei, curte meu canal, né? Segue o meu canal. E ele falou assim, seu canal é muito pequenininho. Tipo assim, não valia a pena pra ele seguir, né? E hoje em dia já estamos com 10 mil seguidores. Então, é assim a vida. Todo canal começa pequenininho, né? Todo! Se eu não começar, como é que eu ia começar grande se eu não tinha vídeo? As pessoas iam me seguir por quê? Exatamente. Não faz sentido. Essa parte da valorização da classe, né? Que a gente luta tanto, porque realmente não... você falando com peritos até, que... Não digo peritos, mas assim... Vou dar um exemplo na área contábil, que a gente tem aí uns 6 meses só dentro do universo acadêmico de perícia judicial, né? E dentro da perícia judicial, contábil, nos 6 meses ainda tem auditoria, arbitragem, quer dizer, muito conteúdo para ser passado em 6 meses, a meu ver, porque é tudo muito pincelado. Então, depois que a pessoa termina, ainda tem muitos alunos que você fala da perícia, nossa, eu tive alguma coisa na contabilidade, mas eu nem lembro. Então, realmente, assim... Para quem não se dedica e não vai atrás, até hoje, mesmo com os canais, porque em 2013 a gente sabe que tinha muito mais defasagem de informações e de cursos também, porque hoje tem bastante coisa, mas a gente vê assim que a desinformação acompanha os anos, né? A gente está em 2021, você entra em grupos, a gente faz parte de alguns grupos em comum e você vê perguntas ali, questionamentos de quem está entrando na área, que você realmente faz a leitura e fala, nossa, tem muita coisa ainda para ser aprendida, para ser divulgada, né? Então, eu peço desculpa porque eu não consigo acompanhar todos os grupos. Então, assim, às vezes eu tô figurativa ali no grupo, porque quando eu abro o grupo, já tem, assim, 500 mensagens. Eu vou até o final, assim, ou então eu vejo se eu fui marcada em alguma coisa, mas eu não consigo, não dou conta de acompanhar todos os grupos. Mas é uma coisa bem complicada, e até aproveitando esse gancho de não dar conta, né? A gente tem a nossa área que, apesar de existir a flexibilidade, existe uma exigência muito grande da gente. Existem coisas que a gente consegue delegar, que a gente, né, consegue ali administrar de alguma forma com um auxílio, mas tem coisas que é impossível e que até você mesmo, eu falo por mim, você às vezes nem quer delegar. Você que quer olhar, que quer ali se debruçar de alguma forma, tanto em criação de conteúdo quanto em trabalho, tô falando, né? Então, nessa parte do trabalho, a gente fica ali lidando com os prazos. E eu queria ver de você, assim, você falou que no começo você criava, fazia a parte da pauta e tudo mais, e aí passava o final de semana se debruçando nisso. E a gente sabe que tem muitas perícias que demandam um tempo ímpar da gente, da nossa energia, da nossa madrugada, do nosso final de semana. Como é que é administrar essa parte de criação de conteúdo que você assumiu para fazer essa parte, né, educacional no Insta e no canal, e a parte do dia a dia, da perícia, de coleta, de ir até os locais e cumprir os prazos? Então, Rita, como é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu tive um tempo em que eu não tava dando conta. Então, assim, eu comecei o canal, comecei fazendo os vídeos, eu comecei no fim do ano de 2018.
E aí, começo do ano de 2019. E aí, em 2019, eu parei de fazer vídeo. Assim, eu até queria fazer, mas não dava pra editar, não dava pra fazer nada. E aí eu falei assim, não, eu não vou trocar coleta, perícia que me dá grana pra uma coisa que não me dá nada. Então, assim, não fazia sentido eu fazer essa troca. E aí uma amiga minha me falou assim, por que você não contrata uma estagiária de marketing? Eu falei assim, nossa, legal, né? E aí eu comecei a pensar nessa ideia. E eu falei, poxa, se eu contrato... Porque assim, eu vi pra editar vídeo, um editor já formado, tal, ia sair muito caro. E no começo de canal você não tá recebendo nada, você só recebe assim, like e olhe lá, viu? Então assim, eu não tinha editor, eu não tinha... E aí ela me deu essa ideia, por que você não contrata uma estagiária? E aí eu conheci a Kemi, que é minha estagiária, e eu comecei a passar para ela. Ela estava no primeiro mês de faculdade, tipo, ela não sabia editar, ela não sabia fazer nada. Eu fui falando, Kemi, faz isso. Como é que eu faço? Ó, você faz isso. O que eu sabia eu explicava, o que eu não sabia eu falava assim, Google. Kemi, vai lá no Google. E aí ela ia e aprendia. Então foi assim que eu comecei a editar mais vídeos. Eu comecei a ter essa constância no canal por causa da minha Kemi, da minha editora, que é muito competente. Ela que me cobra, né? Porque, na verdade, muitas vezes eu esqueço de fazer conteúdo. Eu não sou uma pessoa que gosta de perder tempo com redes sociais. Assim, nossa, eu vou fazer uma postagem, mas eu preciso, porque o que acontece? Ela sabe editar, ela que faz os templates, que fica muito bonitinho, mas a parte intelectual, a parte do texto, eu não tenho como delegar para ela. Então, assim, eu tenho que fazer o texto, faço o texto, falo, ok, Emily, cria uma arte aí. E vídeo, a mesma coisa, eu faço o vídeo, falo, ó, dá uma editada, coloca isso, coloca aquilo, coloca letrinha, coloca legenda, e aí ela que faz essa edição, porque eu não tenho tempo para fazer a edição. Mas é assim que eu consigo delegar. A parte intelectual não tem como delegar. Então, não tem como, eu é que escrevo. Então, todas as postagens são minhas. Algumas vezes ela até consegue fazer alguma adaptação, alguma coisinha, por exemplo, um Reels, alguma coisa. Ela escreve a legenda, mas no caso, a parte intelectual sou eu mesma. E demanda tempo. Eu imagino, porque assim... eu até contando uma experiência pessoal, eu acho que eu criei o meu Instagram normal, assim, pessoal, já faz uns 3 anos, até menos, porque eu também não tinha muito essa constância, mas o Facebook Sim. Eu já tinha há mais tempo, assim, porque eu gostava de olhar os grupos. Então, eu tenho, se você for no meu Face, você vai ver grupo de perícia e de mãe. Então, assim, 50 milhões de grupos nesse segmento. Eu gostava de acompanhar as postagens, mas eu não postava muito, né? E aí, quando eu fui ver o Instagram, eu comecei a acompanhar o Instagram profissional das pessoas, e aí uma pessoa lá do marketing, ela puxou a orelha de quem tinha 2 Instagrams, sendo um profissional e um pessoal, porque ela falava que você vai seguir, por exemplo, uma pessoa famosa, você não vai seguir o Insta dela particular e o profissional, ou então só o profissional, você vai seguir o particular, porque você quer, além de saber do profissional, você quer saber do pessoal também. Aí eu achei aquilo assim, válido, muito válido para alguns segmentos, né? Uma pessoa, de repente, que tem ali uma loja, né? Que trabalha diretamente com vendas, aí seria até legal você ali compartilhar uma viagem que você fez uma compra no atacado e liberar uma promoção, e aí de repente essa viagem você partilha, mas não fazia muito sentido na parte da perícia, porque eu tinha um pouco de receio dessa parte de divulgar, como você falou, nossa, a gente não gosta das redes sociais, e aí tem de repente aquela constância de eu tenho que postar, eu tenho que fazer o conteúdo, eu tenho que gerar um conteúdo, né? Então eu falava, não, eu acho que eu vou separar.
Eu acho que eu vou separar as coisas, e aí eu separei, mas mais no sentido de live, no sentido de educação. Por quê? Porque você concorda que as pessoas, elas vão ali na sua postagem pessoal e tem alguns julgamentos, algumas coisas. Pô, você não está postando o negócio da perícia, você está postando um negócio aleatório. Existe uma confusão entre a parte profissional e a parte pessoal das pessoas. Então, eu fiz essa divisão, né? Eu vejo que você não fez a divisão, você tem só essa parte do seu Instagram. Você sente a necessidade de ter uma divisão? Você fala, não, vamos, abstrai, não vou responder. Como que é para você, assim, deixar tudo junto, né? Porque eu acredito que deva ser bem difícil. Misturado. Deva ser bem difícil, né, administrar isso. Eu faço o seguinte, o que acontece? Eu fiz outros Instagrams, né? Eu tenho o Instagram Grafodocumentoscopia. Nem lembro o nome dos Instagrams, olha só como ela é uma Instagrammer. Eu tenho Grafodocumentoscopia e tenho Perícia Descomplicada, Perícia Judicial Descomplicada. Esses Instagrams são os Instagrams que eu utilizo para organizar o conteúdo que eu posto aqui no meu. O meu principal é o meu principal. Eu posto tudo, vou postar foto de viagem, lógico, eu não vou encher o feed de viagem, né, Rita? Eu coloco algumas fotos, né, eu gosto de colocar, porque também é meu, tem amigos meus nesse Instagram, tem minha avó, principalmente, minha avó, vira e mexe ela tá assistindo live, vira e mexe ela gosta de acompanhar minha vida, então também por ela e por todos que me seguem, e eu também sou uma pessoa, então eu tô viajando, a única coisa que eu fico meio assim é, por exemplo, poxa, o prazo tá atrasado e tal, aí vamos supor que eu posso em uma, sei lá, perdendo tempo, fazendo alguma coisa, eu tenho até medo da parte chegar, e meu laudo, né, vem cá. Mas assim, nunca aconteceu isso, e eu procuro fazer esse Instagram com o conteúdo meu, Jaqueline, e conteúdo de perícia, porque também é da minha profissão. Mas eu até pensei em fazer 2 Instagrams, mas cara, já não dou conta só desse Instagram. Porque na verdade, quem posta nos outros Instagrams é minha editora. Porque se dependesse de mim, eu não ia dar conta, não. E aí eu falo pra ela, o conteúdo de perícia judicial, você posta lá, conteúdo de grafodoc. Então ela já sabe dividir o conteúdo. Por que eu dividi esse conteúdo? Porque às vezes tem gente que fala assim, não quero acompanhar já que não curto, acho ela um nojo, e aí só quer saber de perícia. E aí essa pessoa pode seguir o outro perfil, entendeu? E aí eu dou as novidades também, tudo da área, mas é lógico que tudo chega mais rápido no meu, porque é o meu principal. Então é isso. Foi assim que eu dividi, mas eu só tenho essa divisão em razão da Kemily, porque ela organiza, porque se dependesse de mim, não ia dar não. Eu tenho a divisão, mas você vê que eu devo ter umas 35 postagens, porque eu não tenho uma Kemily. Mas eu acho super importante delegar, né? Que sim, a gente chegou nessa parte que você falou da culpa, né? A culpa não tem nada a ver com a perícia, né? Mas a culpa e as responsabilidades é o excesso que a pessoa tem, a característica da pessoa. E normalmente os peritos têm, porque eles lidam com prazo, né? Eles lidam com vidas, então eles têm essa responsabilidade incutida. Então, assim, eu até imaginei que você fosse falar isso, de eu tô postando uma viagem e de repente vem falando, nossa, caramba, eu tô ali com um prazo que eu tenho que entregar na semana. Será que alguém vai pensar? Será que alguém vai fazer? Então, essa culpa que a gente às vezes carrega é uma coisa que nós temos que trabalhar nós mesmos. Eu vejo nessa parte das postagens, principalmente, né? Os peritos que são um pouco mais antigos, eles já conversei com alguns e consigo dividir para você em 2 grupos. E aí eu queria que você também desse o seu depoimento, se você também conversou com alguém que está não há 10, mas há 20, há 30 anos
existem dois segmentos assim que eu consegui identificar. Um é que não tem absolutamente nada nas redes sociais. Não tem postagem nenhuma, não tem a menor pretensão de fazer isso, não gosta e bate o pé dizendo que o juiz não vai ficar futucando lá meu Facebook. Não preciso disso, não quero saber disso. Fecha a porta para todo e qualquer tipo de pergunta e de compartilhamento de qualquer que seja necessidade, né? E um outro segmento que é aquela pessoa que, assim, ela até quer fazer, né? Mas existe esse giro grande, essa responsabilidade, muitos prazos. Nossa, eu preciso aprender a mexer com isso daí, né? Pode ter uma empresa de marketing, alguém, mas fatalmente você vai ter que criar o conteúdo, e se você delegar para alguém criar, você vai querer revisar, é o seu nome. Fica uma porcaria. Não fica. Como é que você, né? Você delega de tudo, mas não dá para você delegar o intelectual. Não tem como, Rita. Não dá. Eu concordo. E aí, para essas pessoas que almejam, assim, postar e de repente estar à frente, existe também um pouco de culpa, né? Então, eu não sei se você sentiu de algum profissional, assim, eu vejo que na pandemia a gente teve bastante lives, muitas pessoas criando o Instagram profissional e tal, e incutindo isso na profissão como se fosse uma prerrogativa. E muitas vezes não é. Eu acho que tem que ter uma leveza. Se você tem tempo de postar e gosta de criar conteúdo, ok. Se você está ali trabalhando com seus prazos e não tem a menor condição, ok também, né? Eu acredito que o que a gente não pode é deixar um modelo engessado de que todo perito agora, a partir de 2021, tem que ter postagens e canal e tem que sair por aí falando de perícia à torta direita. É uma profissão apaixonante, eu acredito que, assim como eu, você também é apaixonada por essa profissão, e por isso que a gente gosta tanto de falar a respeito, mas isso não é uma verdade absoluta das pessoas. Tem gente que é muito tímida. Eu conheço uma perita que eu queria tanto que ela fizesse uma live comigo, mas ela pede, pelo amor de Deus, para eu nem marcar ela em nada, de tão tímida que ela é. Porque cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de lidar, né, com a situação. Você já teve algum perito que veio até você falando, eu quero postar como você, né, tipo assim, seguir o seu exemplo, quero também passar para frente essa parte educacional, ou não, alguém até que de repente fez alguma crítica, não devia se preocupar com esse tipo de coisa, devia trabalhar em outro segmento, assim, que é só a parte de fazer os prazos, a perícia e tudo mais. Como é que veio essas informações para você? Eu lido com os dois lados. Então, meu pai é totalmente contra redes sociais, contra YouTube. Ele fala assim, que não tem que ficar se expondo em YouTube, não tem que ficar... Ele falou assim, não, que esse negócio de TikTok, esse negócio de YouTube... Ele me critica, né? Inclusive, eu fazer o canal, eu estar no Instagram, não é algo que meu pai acha legal, não acha. Mas ele é uma pessoa que nasceu em 1959, então ele não está... apto às redes sociais, né? Eu acho que o pessoal que já tem um pouquinho mais de idade não vê a importância. Já eu sou de outra geração, acho que é relevante, mas não é algo que você precisa, né? Na verdade, o maior público que eu atendo nas redes sociais não é para fechamento de assistência técnica ou perícia. A maioria que eu atendo é para aulas. E eu comecei a ter um Instagram, na verdade foi em 2018, eu acho que foi em 2000... Não, o Instagram comecei em 2019, não foi nem em 2018. Aliás, não, eu tinha em 2018, só que ele era fechado, bloqueado, tudo, sabe? Tipo, ninguém via nada. E aí em 2019, quando eu fui dar uma aula em Manaus, o pessoal falou, deixa eu te marcar, deixa eu tirar foto, marcar a professora. E aí eu falei, nossa, eu tenho que abrir o Instagram.
E aí eu tive que abrir meu Instagram, por causa dessa aula em 2019 em Manaus. Então, por isso que eu vim pro Instagram aberto. Aí eu comecei a ver a importância dessa ferramenta, principalmente para quem dá aula. Para quem é perito, não precisa muito. O que você precisa para ser um bom perito judicial? Você precisa mandar o seu currículo, você precisa mandar para as varas cíveis uma carta de apresentação. Você não precisa estar nas redes sociais. O que você precisa para as redes sociais se você vai dar aula, é legal também para você ter uma autoridade, porque quando você dá aula e você tem pessoas que se interessam pelo seu conteúdo, quem vê de fora também fala, poxa, essa pessoa, já que ela tem essa visibilidade toda, já que ela dá aula, já que ela tem seguidores, ela deve ser alguém importante na área, entendeu? Então, por isso. Mas não é algo que você precise para ser perito judicial. Tem muita gente, olha, tem peritos judiciais muito nomeados aqui em Brasília que não tem nem Instagram, não tem nada. Máximo o WhatsApp, nem o WhatsApp responde direito, viu? Então, assim, não é uma necessidade. O que você precisa, assim, para você ser bem-sucedido na área da perícia judicial, principalmente, você precisa fazer um bom trabalho e ter constância. E outra, assim, às vezes teve uma amiga minha que falou assim, poxa, mas eu já tô cadastrada e eu só preciso da oportunidade de mostrar. A oportunidade chega. Então, assim, pode às vezes demorar um pouquinho, mas a oportunidade chega. O importante é você fazer com constância. Quando a oportunidade chegar, você vai estar preparado, você vai estar bem para fazer dessa oportunidade o seu cartão de visitas. Então, é isso. Mas, assim, eu acho que não precisa tudo isso. É mais uma vitrine? Sim, é mais uma vitrine, né? Então, assim, mas eu não tenho muitas solicitações de perícia pelo Instagram. Já tive acho que umas 2, mas assim, muito não. O que mais vem é por causa dos cursos que eu ministro e só, assim, para perícia judicial o Instagram não tem tanta relevância não. Entendi. Até mesmo porque, assim, né, a criação de conteúdo, eu não sei como funciona no YouTube, por conta da quantidade de seguidores, né, se passando determinado número você ganha alguma coisa. Ganha. Dependendo eu tô ganhando $40 por mês. Olha, que beleza! Então, quer dizer, ganha alguma coisa. Ganha, mas assim, o meu é muito pequenininho ainda para ganhar muito dinheiro. Sim. O meu ainda é bem, um canal bem, como que se diz? Miudinho, né? Mas assim, sim, quem sabe um dia, né? A gente tá vendo uma expansão da área da perícia. E isso, a perícia judicial também. Então, quem sabe um dia, né, eu ganho um pouquinho mais, mas o YouTube tá me dando $40, tô super feliz. Então, olha só, além de tudo, acaba sendo um incentivo, né, porque você começou, até alguém falando aí que era pequenininho, que não ia seguir, e hoje tá rendendo alguma coisa. São $40, é pouco, mas assim... O pouco é muito, se você for confrontar com alguma situação, né? Assim, eu deixei de fazer uma série de quesitos aí porque eu estava criando no canal. Se você for equilibrar os valores, de repente eles se equalizam e acabam até se sobrepondo, dependendo do trabalho que você for fazer, de algum tipo de consultoria ali que você fosse cobrar. Quer dizer, existe um equilíbrio, né? Não é uma coisa que assim, a gente sempre fala, eu falo para as pessoas, a gente cria conteúdo e não ganha nada. Na verdade, assim, na minha opinião, a gente ganha muito, porque para criar qualquer tipo de conteúdo, para passar qualquer tipo de coisa aqui, quem realmente tem a responsabilidade vai estudar muito antes para não falar bobagem, né? Ninguém vai chegar aqui falando qualquer coisa, porque a internet é a terra de ninguém, vou chegar aqui e vou falar qualquer coisa. Então, a gente ganha muito porque toda vez que a gente vai falar alguma coisa, ninguém tem o conhecimento absoluto das coisas, então você vai ter que dar uma relembrada, uma lidinha ali, você vai acabar se atualizando, então o conhecimento e toda a bagagem não tem preço, né, que pague esse estudo contínuo da gente.
Mas que bom que rende. Eu, de fato, sou, assim, um zero à esquerda em qualquer coisa desse sentido. YouTube em casa, assim, é mais o YouTube Kids. Eu nem sei muito bem esse negócio do YouTube. Assisto as coisas que me mandam os links, mas para eu ficar procurando e querendo saber, né, quantidade de seguidores. Eu vi, assim, no seu Instagram, que a quantidade de seguidores é acima de 10 mil. E até me surgiu a pergunta se são seguidores orgânicos. Por que essa pergunta? Porque muitas pessoas que começam com um Instagram profissional, eles vão atrás de agências que vendem seguidores. Né? Essas agências vendem seguidores e aí você compra ali e passa alguns meses, porque aí tem o número mágico de 10 mil, de arrasta para cima e tal. E aí eu queria saber, e aí eu acredito que sejam todos reais e orgânicos, né? Por conta, inclusive, do canal Periciando. É isso mesmo? Então, eu já tentei de tudo. De tudo! No começo é bem difícil assim, crescer no começo. E eu já fiz de tudo, tipo, participei de promoção, já participei, por exemplo, promoção não, participei de sorteio, já fiz sorteio no meu Insta com Instas maiores, então já fiz sorteio no meu, já fiz, assim, automação de conteúdo não, aqueles negócios de ficar olhando o Instagram de um monte de gente pra você aparecer e tal, já fiz isso. E tudo isso não deu tanto resultado quanto um bom conteúdo. Então, assim, no começo, lá em 2019, eu tentei e eu comecei a ver o que te traz muito mais seguidores. Conteúdo bom. Se você não fizer um conteúdo bom, e o que acontece? Você participar de sorteio, você participar de automação, até pode te dar seguidores, mas de que adianta um seguidor que está pensando na maquiagem se o meu conteúdo é perícia? Não tem nada a ver. Então, por isso que não vale a pena. Então, eu comecei a ter resultado com o Instagram, com os vídeos, com a constância nos vídeos do YouTube e as lives. O que me deu muito resultado foi fazer lives, porque em cada live vinha bastante gente que via o meu conteúdo e gostava. E tinha muita gente que vinha também do YouTube. Então, o YouTube, quando eu comecei aqui no Instagram, também era bem pequenininho. E eu fiz alguns vídeos que trouxeram muita gente. Então, esses vídeos com com um bom texto, com os vídeos com bom texto não, né? Com um bom conteúdo, os posts com bons textos, isso sim trouxe gente interessada em perícia, isso sim trouxe resultado pro meu Instagram. Mas, minha filha, no começo de Instagram, tinha nada, assim, há uns 2 anos, tentei, assim, algumas coisas de automação, já tentei de tudo, até aqueles negócios de seguir os outros, mas eu acho isso muito cansativo, muito chato. Tem muito perito que faz isso, tá? Que eu já vi muita gente seguindo meus seguidores, eu tô ligada, galera. Então, assim, já vi isso e não funciona, porque, assim, até funciona para inflar o seu Insta, mas o que vai funcionar para você ser uma referência é você ter um bom conteúdo. Isso nada substitui. Sim. E para ter um bom conteúdo, você precisa estudar, não tem jeito. Não só estudar, mas saber como você vai colocar. Então, assim, eu recebo as dúvidas, eu penso assim, como que eu vou colocar isso num vídeo legal para quem? Né? E aí, por exemplo, os vídeos, as perguntas que eu mais recebia, eu ia colocando em vídeo, e foram os vídeos que mais me deram visualização no YouTube. Assim, e você tem que ter uma chamada boa, algo que chame atenção, porque ninguém vai clicar num vídeo se não for curioso. Então, o YouTube, ele tem muito isso. Né, de você ter uma copy boa ali no título para chamar a atenção. Então, assim, gente, aprendendo, você vai aprendendo. Sim. E também, assim, a pessoa que realmente quer criar o conteúdo e postar e fazer disso uma constância, como você fez, realmente, sozinha, assim, não tem como, a não ser que você parta só para esse segmento, porque
A gente, né, precisa, assim, pelo menos dormir um pouco, comer, levantar da cadeira. Não dá para ficar 24 horas trabalhando, criando conteúdo, né, e dando aula e criando apostila. Quer dizer, é um universo muito grande, né, de afazeres aí. Não é simplesmente fazer um conteúdo pericial ou simplesmente trabalhar com alguma perícia, né? Não, o que me ajudou muito a criar conteúdo foi o seguinte, em 2019, antes da pandemia, eu já tinha essa ideia. Antes da pandemia, eu comecei a gravar vídeos com profissionais das mais diversas áreas, porque o Periciando, ele tem como objetivo primordial levar a possibilidade da perícia para as mais diversas pessoas, das mais diversas formações. E aí eu comecei conversando, por exemplo, fulana mora, por exemplo, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com uma amiga minha que mora em Curitiba e ela é perita psicóloga, perita em psicologia forense. E eu falei, vamos fazer uma live para você falar sobre psicologia forense? Assim, não era nem live, era pelo Zoom ou Skype que eu fazia. E aí gravava a nossa reunião e a minha editora colocava. E o que eu queria? Eu queria que você, em qual área você fizesse perícia, vamos supor, química, medicina, tudo, você deveria responder o que é a perícia nessa área, para que serve e como funciona. 3 perguntas que é para você saber ali como funciona, como que é essa perícia. E aí eu comecei a pegar as mais diversas pessoas para falar sobre as suas áreas. E aí depois, quando começaram as lives, isso evoluiu bastante, porque no Instagram eu consegui ter acesso, por exemplo, perita veterinária, eu não conhecia ela. E eu a vi no Instagram de um outro colega e falei, cara, que legal, vou colocar sobre perícia veterinária. E aí eu comecei a ter os starts, por exemplo, a perita físio, também fiz live com ela. E aí quando chega alguém aqui no meu Insta e fala assim, Jaque, como é que funciona a perícia judicial na área de físio? Fala, assiste essa live. E aí eu jogo a live na pessoa, porque eu nunca fiz uma perícia em físio, mas ela já fez, já falou, e aí é uma coisa legal que aquela pessoa conhece aquela área e também conhece outro profissional que fez a live comigo. São pessoas que são minhas parceiras. Então é bem bacana isso, por isso que eu consegui também crescer o canal com a parceria dessas pessoas. A parceria é primordial para você conseguir crescer, ninguém cresce sozinho. Você cresce com pessoas. Então, por isso que as lives, esse conteúdo do Instagram é muito bacana. Eu acho muito legal também. Eu fico acompanhando também, na medida do possível, as discussões nos grupos, né? E aí, às vezes a gente tem uns insights, assim, né? Eu tô, assim, deitada na minha cama, aí eu falo, nossa, eu acho que seria uma boa live falar disso. Eu acho que eu vou ver quem que vai ser a doida ou o doido que vai aceitar falar disso comigo. Adoro, manda! E assim, esses insights eu acho que dão os melhores resultados, porque a gente só tem isso quando a gente tem um reflexo ali de discussões que estão acontecendo no dia a dia, quando você acompanha, né, o dia a dia da sua profissão, não tem como ser diferente disso, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, eu separei algumas perguntinhas, que eu abri a caixa de pergunta ontem, e eu separei, assim, eu recebi bastante pergunta de perícia, né, assim, e aí depois, ou eu ou você, eu até me comprometi com a pessoa de responder, mas não aqui na live, porque senão vai fugir um pouquinho do tema, que é mais assim, o perito, a perícia e as redes sociais, né? Uhum. Então, assim, como essa parte de apresentação, uma das questões era essa e você acabou respondendo. Mas eu pincelei, assim, a parte mais que fale das redes sociais, de conteúdo. São 3 perguntinhas aqui. Primeiro, dicas para iniciantes nessa parte de rede social, conteúdo, canal. O que você falaria para alguém que, assim, eu quero começar nesse segmento, quero divulgar, quero fazer, qual que seria o caminho? Bom, primeira coisa,
seu Instagram não pode ser restrito a só você, né? Eu acho que eu não gosto de desmembrar conteúdo Instagram profissional do pessoal. Você pode colocar no seu pessoal mesmo, até mesmo porque se você deixar o seu pessoal e o seu profissional for um outro, vamos supor, tem um amigo seu que não vai saber que você é perito. Então posta no seu Instagram, posta sobre a área, mostra a sua profissão, mostre para os seus colegas, para amigos seus, principalmente pessoal que trabalha, que precise disso, né? Então, eu acho que é interessante você postar sobre o assunto. O que eu posso postar? Gente, básico. O que é, como funciona, para que serve? Essas 3 perguntas você consegue fazer de tudo. Então, perícia judicial, assistência técnica, quesitos, posta o que é, para que serve, como funciona para te contratar, quais são os serviços que você vende. Então, fala um pouquinho. Ah, Jaque, mas eu não gosto de vídeo. Então, escreve. Entendeu? Então, assim, faz algo para que as pessoas que te seguem, as pessoas que já te conhecem, saibam que você está fazendo isso. Não adianta nada você ser um profissional se ninguém souber. Ou então, pior, você é um profissional daquela área e aí você só posta foto bebendo cachaça e se divertindo no Instagram. Que seriedade você vai passar? Nem os seus amigos vão querer te contratar. Então, você precisa ter um Instagram sério. Assim, não digo sério, gente. Não é você ficar postando foto de terno e gravata. Não é isso. Não vai pode postar. Tomar. Só não vai postar você tomando lá no fórum, né? Só não vai postar você vomitando no banheiro, pelo amor de Deus. Assim, você pode postar assim, você indo pra uma festa, mas posta enquanto você tá lúcido, sóbrio, assim, com a maquiagem intacta. Não vai postar depois, tá? Mas assim, posta coisas sobre a sua área também, porque é interessante. Tem muita gente que não posta, às vezes tem receio, né? Uma amiga minha falou assim, Jaque, você não tem medo de inveja? Eu falei assim, quem me guarda não dorme. Então, quem quiser ter inveja, vai ter inveja e vai voltar. Vai voltar, porque aqui bateu, voltou. Então, assim, quem me guarda não dorme. Então, assim, questão de inveja já tá superada. Então, seria isso, postar pelo menos o básico ali. Você não precisa postar, por exemplo, um trabalho científico. Você não precisa postar isso. Mas posta o básico, o que é, para que serve, como funciona. Dos seus produtos, do que você faz. É isso, o básico, para quem tá começando. Perfeito. Assim, só complementando o que você disse, né? Eu acho muito bacana quando essas pessoas que estão começando a criar conteúdos nas redes sociais e fazem parte de grupos de WhatsApp, de Telegram e recebem notícias fresquinhas, assim, de acontecimentos do Tribunal de Justiça, algum tipo de decisão bacana que você quer, muito legal. Então, assim, só que assim, tomem cuidado, tá? Antes de postar, dá uma olhada lá, porque, né, fake news tá aí pra denegrir todo mundo. Outra coisa também, Rita, que alguns peritos já fizeram isso, acho muito legal. Tem assim, as pessoas que chegam pra mim e falam, já, posso repostar uma coisa sua? Pode, bacana, marca o Insta, né, mostra de onde veio. A única coisa que eu não gostei foi uma vez que postaram uma foto minha e não marcaram. E aí ficou chato, sabe, a situação. Porque a pessoa foi lá, você não tem uma noção, a pessoa recortou pra tirar o meu Instagram. Então, tipo assim, você querer levar o mérito por algo que você não fez, isso é feio, isso não cabe no mundo pericial, né? Aí assim, né? Cá para nós, essa pessoa, com certeza, ela vai copiar os modelos de laudo, as planilhas, as imagens, né? Então, assim, quem conhece desse segmento ou conhece você e olha uma postagem assim, sem menção, com certeza já acende a luz vermelha de como é essa pessoa, né? Então, cuidado nas postagens. Mas, eu tô ali compartilhando uma postagem, vi uma postagem bacana, ou então vi uma notícia efetiva do que vai acontecer. Vai começar o atendimento presencial. Poxa, que legal compartilhar essa notícia com as pessoas que estão ali aguardando para fazer um protocolo, alguma coisa. Então, eu vejo muito isso. Aí a pessoa pega essa informação, pesquisa,
ela é verídica, né, coloca a fonte direitinho e de repente cria um conteúdo muito legal na postagem, Sim. né? Eu fiz algumas postagens nesse sentido, no sentido de novidades que eu via, né, que estava acontecendo, mas eu fiz a postagem com o link do local. E aí eu olhava depois as postagens assim com super bem elaboradas, assim, com o logo da empresa e tal, eu falava, nossa, que coisa mais linda. Eu não tive essa preocupação, mas assim, tá tudo bem, né? Não é uma coisa que eu estou ali fazendo diariamente, a outra pessoa está nesse princípio e querendo, então é muito bacana você ver que ela pegou a notícia e fez uma postagem assim... realmente Sim, que chama atenção. Muita coisa. Como você falou, tem que chamar atenção, tem que, né, ser alguma coisa ali que acenda o alerta para a pessoa clicar, né? Sim, assim, não precisa nem, por exemplo, o pessoal que tá começando, preciso postar muito. Você não precisa ter essa cobrança, mas mostre que você tá fazendo. Você não precisa postar e ganhar 1 milhão de likes. Calma, você não precisa disso, mas você pode mostrar um pouco do que é o seu trabalho. Entendeu? Para que os outros possam ver e saber que você, por exemplo, uma aluna minha, eu vou contar um caso que eu achei muito bacana. Ela postou, né, uma mentoranda minha, ela postou assim, mais um laudo entregue. E aí ela me marcou, né, falando que ela tinha feito a mentoria comigo. Sabe o que aconteceu? Um colega dela estava precisando de assistência técnica e falou com ela. Nossa, que legal, você está fazendo assistência técnica também, você faz perícia, você está fazendo assistência técnica. Então, assim, é um gatilho, entendeu? Para a pessoa falar com você. Que às vezes a pessoa nem lembra que você existe. A vida é tão corrida que às vezes a pessoa nem lembra de você. É verdade. A outra pergunta aqui, que na verdade são duas, né? É uma em duas. Quais as principais dicas para criar um Instagram profissional? Eu acredito que mais ou menos já deve estar respondido. E por onde começar a divulgação virtual? Porque assim, criei o conteúdo, igual você, criou o canal, e ele tem 0 seguidores, ele não tem nada. Como é que eu faço assim um chamariz? Como é que eu divulgo isso? Olha, me segue. Por onde que a pessoa pode aí atirar para que seja conhecida e comecem a seguir? Então, nesse caso, por exemplo, no Instagram, você pode falar para os seus amigos, mas assim, é muito complexo quando você não produz muito conteúdo, quando você produz conteúdo há pouco tempo. Então, assim, não é do dia para noite. Eu não consegui esse tanto de seguidor do dia para noite. Mesmo porque se fosse do dia para noite, era só comprado, viu? Porque nunca vi ninguém crescer organicamente. Crescer organicamente demora tempo, e é muito tempo. Muita postagem, muita live, muito trabalho. Então, assim, realmente isso demanda tempo mesmo. Então, assim, começar a fazer o conteúdo. Eu sempre compartilhei em grupos, então sempre nos grupos eu compartilhava. Cara, grupo de amiga, grupo de tudo. Olha, gente, eu tô fazendo vídeo. Olha, gente, nossa. Aí, assim, às vezes alguém zoava, tipo, nossa, olha, blogueirinha, tal. E, assim, você não pode ter medo disso, né? Porque isso o pessoal vai falar mesmo. Mas, assim, posta no grupo da família, posta no grupo dos amigos, posta no grupo da faculdade, posta no grupo dos cursos, posta para você ser visto. Você pode postar nos grupos. Você pode chegar a fazer um Instagram bacana e falar com seu amigo advogado, por exemplo, falar assim, oi, tudo bem, fulano? A gente pode fazer uma postagem juntos, você me marca, eu te marco, algo para essa pessoa ter visibilidade no Instagram de outra pessoa. Então, é isso, mas assim, isso não é uma vez e nunca mais, é isso uma vez e sempre. E é isso que vai te trazer não só seguidores, mas nem sempre seguidores é sucesso, entendeu? Porque seguidores você tem que ter algo para vender, não adianta nada, assim, um monte de gente ali e você não ter, por exemplo, um produto para aquelas pessoas. Então, assim, você só vai tirar dúvidas, entendeu? Então, assim, se você quer perícia judicial, já vou te falando, assim, não é o número de seguidores que vai te trazer algo mais. O que vai te trazer é você ter contatos com advogados, visibilidade. Então, você pode falar com amigos,
para que eles te indiquem também, mas seria mais isso, sabe? E isso constantemente, durante anos. Sim. Na nossa área nada é fácil, né? Isso daí não seria diferente. Não é. Você falou do blogueirinho, é a terceira pergunta, que na verdade eu achei o máximo, porque eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, né? Perito blogueiro, o que você acha desse termo? Perito blogueiro? Gente, eu acho o seguinte, porque você está nas redes sociais, não é por isso assim que você seria um blogueiro na maneira pejorativa. Mas se for blogueiro no teor da palavra, que diga de conteúdo, de criação de conteúdo, eu sou uma perita blogueira com muito orgulho. Então, assim, a única coisa que dá um pouquinho de receio é, por exemplo, ir para o lado negativo, né? Por exemplo, já que tá fazendo, por exemplo, publi de biquíni, que não tem nada a ver com perícia, eu acho que não é legal. Mas perito blogueiro, aquele perito que vai lá, que fala sobre perícia, que expõe a área e mostra, poxa, é uma área legal, realmente, sem prejudicar a área, sem ir para o lado pejorativo, tá tudo certo. Certo. Quando eu recebi essa pergunta na caixinha de pergunta, eu até repostei fazendo uma outra pergunta, né? Não como forma de enquete, mas no seguinte sentido, você, né, que está lendo, se alguém falasse para você, perito blogueiro, né, blogueirinho, você ia se sentir ofendido, triste, ou você ia ficar... Meu namorado me chama de blogueirinha. Ele então, fala, assim, olha ela, blogueirinha. Inclusive, ele tá assistindo a live. Ai, pronto, é blogueirinha. Mas, assim, é o que você falou, da parte, né, de ser, assim, uma parte pejorativa da área. Aí, com certeza, vai entristecer a gente, porque... Sim. A intenção não é essa, né? Depende da conotação, Rita. Exatamente, depende da conotação. Se você for falar da conotação de criador de conteúdo, cara, maravilha. Se você for falar da conotação de ser uma coisa fútil, né? Sim, quer aparecer, né? Quando a gente fala... Porque, assim, hoje em dia, quando a gente fala a palavra mesmo, blogueiro, né? O que vem na nossa mente? Vem pessoas bem mais jovens, né? Que postam e dançam e tal, assim, no supermercado, no aeroporto e tal. Quer dizer, qual é o conteúdo que ela tá passando naquela página? Qual é o conteúdo que ela estudou para poder passar? Nada, nenhum, né? Zero. Ali é visibilidade, é um outro foco. Então, assim, cada um tem a sua forma ali de passar o conteúdo, de ganhar, mas a gente não pode comparar, não tem Mas, Rita, diga. Pode falar. Eu vou denunciar a minha idade, porque blogueiro vem das pessoas que faziam blog, traziam informação. Hoje em dia, a palavra blogueiro é para qualquer influencer. Mas na minha época que não tinha Instagram, blogueiro era aquelas pessoas que escreviam blog. Era super legal, né? Sim. As pessoas conseguiam dividir com as outras através de um site, mas que não era um site que você tinha que pagar o domínio. Sim, blog que era diferente, não, eu sei. Mas assim, eu sou um pouquinho antes de ter blog, então a gente pula essa fase da idade e vamos voltar. Não, mas agora... Mirk! Então, assim, foi exatamente o que você falou. Depende da conotação e aquela pessoa que tinha falado para mim assim, você não pode dividir o Insta, você tem que misturar tudo, né? E na verdade não foi para mim, foi um ensinamento sobre marketing e tal. Essa mesma pessoa falou o seguinte no final: se você estiver passando conteúdo, criando conteúdo e sendo super vista, se alguém chegar para você e falar assim, olha lá a blogueirinha, você tá no caminho certo. Você tá cumprindo o seu papel, porque qual que é o seu foco?
o seu foco é passar o conteúdo diariamente, semanalmente, você tem ali a sua constância, e você conseguiu, alguém falou isso para você, então fique feliz porque você está no caminho certo, né? Então foi isso que ela falou e eu acho que é isso mesmo. Não tem que ficar triste, não, tem que ficar lisonjeado. Falando, nossa, eu estou atingindo a minha meta, né? Sim, exatamente. Você tá passando conteúdo, você tá sendo visto, as pessoas querem te ouvir, né? Porque não é só você querer mostrar, mas as pessoas têm que querer o seu conteúdo, né? E nem sempre as pessoas querem, nem sempre querem ouvir o que você tem a falar. Então, já que você está sendo ouvida, você está sendo vista, então, maravilha. E por último, na verdade, não é uma pergunta, nem foi da caixinha de pergunta, mas eu acho bacana relatar, né? Uma mentorada minha colocou lá no meu Instagram o seguinte, aqui, né? Na verdade, no Instagram, ela falou assim, olha, eu acredito que a gente tem que tomar certos cuidados, né, com a gente, com a parte de segurança, com a parte de criação de conteúdo, tem que ter o nosso trabalho, o nosso foco. Se não deu para criar o conteúdo, tudo bem. Se isso é o seu foco, então você vai atrás e tudo bem. Agora, ela falou assim, o Instagram, graças ao Instagram, que tinha recebido a minha primeira nomeação, consegui chegar até você e fazer a mentoria, né? Exatamente. E a mentoria está sendo uma parte educacional muito, muito válida no Instagram, né? As pessoas vêm tirar dúvida, algumas pessoas realmente vêm só tirar dúvida e ainda não fizeram algum curso, ainda estão ali na busca, mas tem pessoas que, assim, você percebe que já tem a técnica, que já tem o conhecimento, mas que está um pouco naquela insegurança da primeira nomeação, querendo que realmente alguém pegue pela mão, né? Não só a parte de, o conteúdo está aqui. Não, mas cada caso é um caso, cada perícia é uma perícia diferente, então não dá para tratar tudo como uma coisa genérica, né? Se eu receber a minha nomeação, você me pega pela mão, vamos caminhar junto, né? Então, com isso, ela até agradece ali o Instagram, né? Pela essa possibilidade. Então, nos dias atuais, diferente da época que a gente tinha que aprender muito assim a ferro e fogo, que se tivesse alguma dúvida, ai meu Deus, né? O que eu faço agora? E vamos tentar ali fazer o contato com alguém, essa pessoa longe. Hoje em dia está tudo um pouco mais fácil, mais tranquilo, mais leve, para que a gente consiga ajudar, né? E também as pessoas terem um pouco mais de segurança de iniciar, né? Sim, exatamente. No Instagram ele possibilitou isso. Tem muitas dúvidas que eu tiro no Instagram. Eu costumo falar, né? Dúvida você tira em menos de 5 minutos. Já uma consulta, uma mentoria, é quando a gente vai analisar um caso concreto, a gente vai segurar pela mão essa pessoa e vai falar, é aqui, aqui, aqui. E aí você exige um pouquinho mais do nosso tempo. Então, a mentoria, eu costumo falar que a mentoria ela não é só para iniciantes. Por exemplo, já peguei um caso de uma pessoa que ela ficou doente e ela não dava conta de voltar, de fazer tudo. E ela me pediu para ajudar a organizar o escritório, organizar o que estava faltando ali de pendências, porque ela tinha ficado doente. Então, assim, a mentoria é o quê? Uma ajuda de uma pessoa que é daquela área, entendeu? Pode ser, por exemplo, quando você tem uma dúvida quanto a determinado caso, o que acontece muito na gráfica, porque é um exame perceptual. Então, assim, você quer uma segunda opinião. Isso acontece também quando você está iniciando, né? Que você também muitas vezes precisa. Então, vai depender do seu objetivo. Ou então, por exemplo, teve uma mentoranda que ela sabia fazer laudo,
mas ela não tinha agilidade. E aí ela me pediu para fazer laudo com ela, para mostrar para ela como que ela poderia ser mais ágil para fazer um laudo. Então, a mentoria ela pode te auxiliar em diversos pontos, não só a mentoria, quanto muitas vezes a gente faz postagens que às vezes as pessoas aprendem com aquilo. Então, o Instagram ele é uma vitrine muito grande e ele pode ajudar muitos profissionais, tanto aqueles que estão passando conteúdo, tem curso, tem livro e estão ali dispostos a ser essa pessoa que pode ajudar, e aquelas pessoas que precisam de ajuda. Então a gente tem o Instagram, ele ajuda a unir as duas pontas, né? Quem pode ajudar e quem precisa ser ajudado. Então a gente tem essa possibilidade aí com essa ferramenta. Excelente. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar para quem está assistindo, alguma dica aí que não foi dita? Estamos aqui em vias de encerrar. Então, acho que já passei tudo, né? As minhas dicas, mas assim, questão de internet, o que eu acho bacana é sempre inovar, né? Então, assim, por exemplo, poxa, ninguém fez um vídeo sobre isso. Vai lá e faz. E o vídeo, a postagem, o que você quiser fazer, né? Eu gosto mais de vídeo. Mas você pode criar algo. E para você criar algo, o pessoal acha assim que eu só abro a câmera e começo a falar. Não, gente, eu pesquiso um monte de coisa. Eu olho o livro, eu olho como é que vai ser o roteiro. Porque não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa perdida. Não, eu preciso roteirizar onde que eu começo, para onde que eu vou, onde que eu termino, como que eu concluo. Então, assim, é assim que a gente faz conteúdo. Escrevendo, criando roteiro para que você possa transformar esse conteúdo de uma maneira mais digesta possível para o seu público. Então é isso, a minha dica seria essa. Se você viu uma informação e você acha bacana fazer, faça. Faz um texto, algo. E se a pessoa estiver começando, fazer aquilo que eu falei, começar pelo começo, né? Falar o que é, para que serve, como funciona. Então seria isso mesmo. Excelente. Muito obrigada pelo seu tempinho, pela sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. E vamos marcar outras lives. Vamos marcar outros assuntos, polêmicos ou não, estamos aqui. Estou à disposição, se precisar de uma doida para fazer live. Eu gosto, e também é uma coisa bacana porque eu levo conteúdo pro meu canal. Até já quero aproveitar para te pedir, posso pegar esse vídeo aqui para colocar no canal? Com certeza. Pode, então, sim. Eu faço o seguinte, Rita, aí minha editora baixa, ela coloca bonitinho, cara, ela faz as coisas. Sem ela, eu não conseguiria alcançar o tanto que eu alcanço. Então, assim, realmente, pra gente conseguir alcançar, a gente precisa delegar. Então, assim, o que eu consigo delegar é isso, né? O que eu não consigo é fazer postagem, é fazer laudo, não dá. Mas a primeira postagem que eu fiz, assim, que não foi uma live, mas foi um sorteio pelo aniversário da empresa, eu quis fazer um sorteio até para dar também uma alavancada, assim, na página, né? E aí eu não sabia que não podia virar o celular. E aí o sorteio ficou assim, virado, né? Aí eu vejo o primeiro vídeo e dou muita risada. E assim, tá tudo bem, tá lá salvo. Só olhando o seu vídeo. E aí todo mundo fala, né? Nossa, agora tá bem melhor do que o primeiro. O primeiro a gente tinha que ficar olhando. E assim a gente vai aprendendo e vai fazendo, né? Exatamente. Tá bom, então, Rita, muito obrigada a todos que compareceram. Eu quero saber, gente, quem gostou da live, dá um print, posta nos stories, marca Perícias Jude, marca Perita Tirotti. Gente, divulguem, falem o que vocês gostaram. Se você teve uma sacada aqui, me conta o que foi. Por que eu sempre peço para me contarem, para eu saber o que eu preciso falar mais, o que as pessoas vão gostar mais. Então vai lá, me fala aí o que você mais gostou dessa live. Me conta. Beijo pra todas, beijo pra você, Rita, e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.